Falar de saúde, porque junho é o mês de conscientização da anemia, um problema comum que, segundo a OMS, acomete 30% da população mundial. A doença pode atingir crianças, adolescentes, adultos e também idosos. Mas o que causa anemia e quais os sintomas? Sobre isso, eu vou conversar com o médico hematologista, o Dr. Fábio Benedetti. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso Ver Mais, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo certinho. Doutor, explica pra gente, as anemias, elas são todas iguais ou tem diferença? Não, na verdade elas são bem diferentes uma da outra, existem vários tipos. Na maioria das vezes a anemia, ela é um sintoma de que algo não está bem no organismo. Claro que a gente sabe, a gente ouve falar muito mais das anemias por falta de ferro, mas esse não é o único tipo de anemia que existe. E a anemia, ela pode ser genética, doutor? Sim, existem alguns tipos de anemia que são genéticas. Os mais comuns, os que a gente mais tem frequência de pacientes aqui na região, são as talassemias, que é um tipo de anemia hereditária. Antigamente era dito como dos italianos, né? E a pessoa tem anemia durante toda a vida. É muito frequente a gente receber no consultório esses pacientes que fizeram reposição de ferro durante muitos anos e nunca melhoraram e sempre têm anemia. Na verdade, eles têm um tipo genético de anemia que chama-se talassemia. E um outro tipo que chama anemia falciforme, também é um tipo razoavelmente comum. Até anos atrás não era tão frequente na nossa região, mas agora com a imigração acaba se tornando mais frequente, que é mais característico de pessoas com pele mais escura, né, do que os italianos e os alemães daqui da região. Mas, em verdade, hoje no Brasil existe muita miscigenação, então a gente encontra esse tipo de anemia em qualquer etnia. E é verdade que a anemia, ela pode causar leucemia? Essa é uma confusão bastante frequente das pessoas. Não, isso é um mito. Tá? A anemia não leva à leucemia, mesmo que não tratada. Por que acontece essa confusão, vamos dizer assim? Porque a leucemia, quando a pessoa tem leucemia, um dos primeiros sinais é uma anemia. Então, uma das manifestações da leucemia pode ser através da anemia, mas ela já é uma leucemia desde o início. Então, ela não se transformou de uma anemia para uma leucemia, ela já era uma leucemia naquele momento. Entendi. E como que a gente pode perceber os sintomas da anemia? Isso é bastante curioso, porque, em geral, a anemia, quando ela se manifesta de uma forma leve, ela não gera sintomas. Então, uma anemia leve, ela não é perceptível. Quando ela passa a moderada e principalmente a severa, aí sim a gente começa a ter sintomas. E aí a gente está falando de cansaço, de fraqueza, eventualmente sonolência, uma sensação, em anemias em geral severas, uma sensação muito frequente também é uma sensação de ficar tonto quando levanta ou de ter uma sensação de as vistas escurecerem quando a pessoa levanta. Esses são sinais de uma anemia já moderada a severa, na maioria das vezes. E como que é feito o diagnóstico, doutor? Qual exame, na verdade, a gente pode fazer para saber se a gente tem anemia ou não? A anemia, ela aparece no exame comum de sangue, que é o hemograma. É o principal exame que a gente usa para saber se existe anemia. Mas aí, claro, após a gente saber que existe anemia, é necessário avaliar qual é o tipo do tratamento para ser mais assertivo, né? Estatisticamente, como a frequência maior é de deficiência de ferro, está correto tentar inicialmente tratar com ferro, mas nós especialistas, a gente normalmente vai mais a fundo para ter certeza que realmente é deficiência de ferro ou deficiência, por exemplo, de um outro nutriente, como vitamina B12, como ácido fólico, eventualmente alguma doença própria da medula óssea, né? Dentre elas leucemia, mielodisplasia, mieloma múltiplo, entre outros. Agora, uma perguntinha que todo mundo se faz: o tratamento para anemia por falta de ferro engorda? Pois é, essa também é uma pergunta bastante frequente de consultório, né? Ou uma reclamação, os pacientes não querem fazer tratamento para não engordar. Mas, em verdade, ela não tem nenhuma relação, tá? E a reposição é exclusivamente de ferro, não há necessidade de nenhuma outra suplementação quando a anemia é conferida somente pela falta de ferro, e aí, por conta disso, não há ganho de peso, tá? A pessoa não engorda. Não é culpa do tratamento, ao menos, se ela engordar.
Agora eu quero saber se é verdade ou se é mentira que só quem é magro tem anemia. Isso é uma coisa que a gente eventualmente ouve, né? Mas eu não tô magro, eu tô até mais gordinho, por que que eu tô com anemia? Eu como tão bem. É que não existe nenhuma relação direta com não comer e anemia. Ou existe pouca relação, vamos dizer assim, né? Muitas vezes acontece a anemia por um sangramento ou por uma não absorção intestinal. Poucos são os casos por privação alimentar, que a gente vai chegar em anemia. E até é bastante frequente os tipos de anemia em quem faz cirurgia bariátrica, né? Porque com a retirada do estômago ou com a derivação, a gente tem uma dificuldade maior de absorver os nutrientes, o que pode nos levar à anemia, sim. Obrigada, doutor. Adorei a nossa Nada, conversa. Um ótimo dia.